Bem-vindo a mais um episódio do nosso Delta Cash. E na data de hoje teremos como entrevistado Dr. João Ricardo, delegado de polícia aqui no estado da Bahia. João Ricardo é graduado pela Universidade Católica de Salvador. Já trabalhou em unidades na capital e no interior do estado. Foi um dos fundadores do Departamento de Inteligência Policial e atualmente encontra-se lotado na Corregedoria Geral da Secretaria de Segurança Pública da Bahia. Possui experiência como professor em cursos preparatórios para concursos, na Cadepol e também em cursos de pós-graduação. E já esteve à frente aqui da ADPEB como vice-presidente, como segundo vice-presidente. João Ricardo, seja bem-vindo. É uma honra recebê-lo aqui no nosso Delta Cash e hoje gostaríamos de conhecer um pouco do seu trabalho no artigo que foi publicado no livro de Ciências Criminais, na editora Mente Aberta. Seja bem-vindo, fica à vontade, muito obrigado. Valeu, Figueiredo. Boa tarde, bom dia, boa noite para quem está assistindo. É uma honra, um prazer enorme estar aqui no DeltaCast, né, a convite seu, no nosso presidente, um amigo querido, um colega. Obrigado. Né? Me perdoem pela voz, estou um pouco afônico a esse tempo que está meio complicado, né? Não estou podendo falar. Como de costume, dos interrogatórios. Mas não assim. E assim, é um prazer enorme estar aqui, estar disposto a conversar, falarmos um pouco sobre nossa profissão, sobre esse livro que aqui eu inclusive faço uma dedicatória para ti aqui. Obrigado, meu. Adoro o livro, né? Sabe que eu sou fã de livro. Para você se alimentar. Na verdade, é um artigo dentro do livro, né? Perfeito. O livro Ciências Criminais 2, né? Olhares Insurgentes. Fui convidado, o único delegado a escrever nesse livro. E abriu portas para outros colegas também. Parabéns. Estou vendo aqui, você escreve sobre a autoridade policial como filtro processual e seu papel de garantidor. Exato. É um tema complexo, não é qualquer um que certamente tem essa capacidade intelectual de estar escrevendo. Meus parabéns, viu? Aí o livro aí, para quem não conhece, dando publicidade aí, no livro do colega delegado de polícia aqui no estado da Bahia. Então, esse artigo foi um artigo que nasceu de uma especialização que eu fiz no Ministério Público, uma pós-graduação, se não me engano, foi em 2004, e nós escrevemos sobre justamente o papel do delegado de polícia como filtro processual. Eu percebi que havia, na época, uma discussão sobre a investigação do Ministério Público. A investigação do Ministério Público em detrimento, talvez, da investigação da autoridade policial. E eu achava que realmente a gente precisava trazer alguma coisa. A literatura era um pouco falha nesse quesito. E eu entendi que eu poderia escrever uma monografia com base nessas informações, verificando quais os problemas que nós enfrentávamos enquanto autoridade policial, enquanto delegado de polícia, enquanto atores da persecução criminal. Padrão, e aproveitando um pouco da sua longa experiência na atividade policial, você já tem 20 anos na atividade. Então, óbvio que essa bagagem, esse conhecimento lhe proporcionou, através dos seus estudos, essa habilidade de estar tratando de forma tão delicada dessa matéria. Pois é, a gente são 20 anos, né? Vamos fazer 22 anos de polícia, e uma das coisas que a gente observou nos colegas e na evolução do delegado de polícia na carreira é a necessidade de estarmos estudando. Havia uma mística de que o delegado de polícia era apenas e somente para fazer um trabalho policial, destacado da atividade jurídica. Pelo contrário, nós somos técnicos jurídicos, certo? Uma categoria técnico-jurídica e policial. É o que eu falo muitas das vezes aos meus alunos que fazem concurso para policial, sobre o prazer e o gosto de ser delegado de polícia. Porque o delegado de polícia, sem menosprezar as outras carreiras jurídicas, como procurador, defensor, juízes e promotores, a gente, além de sermos profissionais técnicos jurídicos, temos também a veia policial, a natureza policial da nossa atividade, o que faz com que a gente não tenha, por exemplo, uma monotonia no nosso trabalho. Você sabe muito bem, estamos um delegado de campo,
que a coisa que o delegado de polícia menos tem é uma rotina. A gente sempre acorda, mas não sabe o que, é que vai acontecer durante o dia no trabalho. É uma realidade diferente. Então isso é que é o gostoso. Mas a gente não poderia apartar da parte jurídica, dos estudos jurídicos, da nossa capacitação jurídica. O que até o concurso de 2001, a gente sabe que, por exemplo, na Bahia existiam os calça-curtas, que eram delegados que não eram, né, de carreira, de carreira jurídica. E isso nos deixou um pouco atrás no tempo, frente às outras carreiras. Entretanto, no início do século, a gente conseguiu ir mudando isso e hoje já é uma visão bem diferente daquela que era do passado. Eu lhe pergunto assim, dentro dos sistemas, quais seriam os sistemas processuais vigentes hoje? Veja bem, a gente trabalha, inclusive, no artigo justamente isso. A gente estudou bastante os sistemas jurídicos e processuais, né? E a gente tem o sistema investigatório, o sistema acusatório, o sistema misto. E, diferentemente do que muitos pensam, e a gente demonstra isso, existem obras brilhantes acerca dos sistemas processuais, e que demonstram que, na verdade, nós começamos com o sistema acusatório, sim, ainda em Roma, antes até de Roma, onde o sistema acusatório, você tinha o julgador, você tinha a parte acusadora, você tinha a parte ré, né, a defesa, e eles quem apresentavam as suas teses sem que houvesse uma investigação anterior. Então, o que é que acontece? Isso aí a gente, para que o público em geral entenda. Correto, entendo. Era o sistema acusatório, onde desde o início o contraditório vigia. Um fala, o outro ouve, o outro fala, a outra parte ouve, e no final o juiz decidia. Correto. Entretanto, era algo que havia uma privatização da investigação e do processo. No final das contas, se verificou o quê? Que quem tinha um poder econômico maior, quem tinha o poder de produzir provas, fatalmente conseguiria vencer aquela lide. É isso que ele perguntou. Quando você fala assim, para quem está assistindo e não tem um conhecimento da matéria, quando você fala era uma privatização, em que sentido? Dentro dessa linha do poder econômico? Não, no sentido de que não haviam, como hoje, órgãos públicos. Perfeito. Quem acusa claro. O Ministério Público, perfeito, um órgão público, um órgão oficial, né? Quem investiga a polícia, delegado de polícia, um órgão público, né? Não, antigamente, né, no início da história do processo penal, era o particular vítima acusando o particular réu. Perfeito. Quem fosse o detentor do poder econômico à época conseguiria, em tese, se sair melhor. Ou seja, quando o criminoso era alguém com um grande potencial econômico, esse criminoso, em regra, era absolvido. E muitas das vezes sequer era processado, porque o hipossuficiente ele não tinha condições de... Né? Buscar a justiça, né? E aí veio em seguida o sistema inquisitório, porque aí passou-se ao Estado investigar, processar e julgar a mesma pessoa. Esse é o sistema inquisitório, não o que nós temos hoje. Nós temos hoje o sistema pré-processual inquisitorial, no qual uma autoridade pública, que é o delegado de polícia, em regra, porque nós temos também o PIC do Ministério Público, temos outras investigações por outros órgãos, investigamos, mais de 90% das investigações são da polícia, são nossas, investigamos, mas não julgamos, não somos parte, como naquela época, né, que vigiou, inclusive, durante praticamente toda a Idade Média, e aí você viu que um sistema que chegou para consertar os erros do sistema acusatório, acabou se transformando em um monstro em si mesmo, e teve que retornar ao sistema acusatório, vamos dizer assim, mas de uma forma diferente. E aí temos, como é hoje, um sistema, uma persecução criminal dividida em duas partes. A investigação e a acusação. Hoje, no Brasil, a investigação, em regra, é comandada pela autoridade policial, pelo delegado de polícia, a qual encaminha o resultado da investigação para o Ministério Público, que o Estado, acusador, na sua função de acusador, encaminha o resultado das investigações ou não, denunciando para o Estado juiz julgar. Então, o Estado investigador, o Estado é diferente do Estado acusador, que é diferente do Estado julgador. Aí, quando alguém fala assim, quem é parcial?
delegado de polícia parcial é o que eu demonstro no artigo. No artigo. O delegado de polícia, e aí eu pego a obra do professor Auri Lopes Júnior, advogado, e que na obra dele mesmo, que foi nosso professor na pós, eu disse, foi a sua obra que me fez entender exatamente o contrário. O que ele dizia, eu usei justamente contra o que ele argumentava. Porque se ele diz que se você é parte no processo, você é parcial, o delegado de polícia não é parte, nem nunca será. Sequer há processo. Então, nós somos, como a gente coloca bem, o primeiro filtro processual. Para que serve o delegado de polícia? Para evitar que investigações se tornem ações infundadas. É uma proteção, é uma garantia para a pessoa que está sendo investigada não ser processada de forma injusta. Porque nós sabemos bem, nós temos experiência para isso, quantos e quantos investigações são encaminhadas para pessoas que, na verdade, são inocentes e são processadas injustamente. Então, cabe ao delegado de polícia evitar que isso aconteça. Nós não precisamos, nós não estamos acusando ninguém. O papel do delegado é contar uma história. Relatar. Exatamente. Olha, aconteceu isso. Eu acho que é crime, ou eu acho que não é crime. Identificamos isso, encontramos Identificamos isso, exatamente. Então, o delegado de polícia tem que tipificar. Claro, como é que eu não vou tipificar um fato? Como é que eu vou determinar se há necessidade de uma prisão ou não? Se eu vou representar por uma prisão ou não? Aliás, um outro erro que o pessoal fala muito, Jorge, o delegado pediu a prisão. O delegado não pede nada. O delegado não peticiona nada. O delegado informa. É necessário uma prisão. Se o juiz representa, é necessário uma busca. É necessário. Isso é necessário. O senhor defere se quiser, não estou lhe pedindo nada. Quem peticiona é o advogado. Quem peticiona é o Ministério Público nos autos do processo. Não é o nosso caso. Então, o Ministério Público, a partir daquele resultado das investigações, ele vai decidir, porque ele é o dominus litis. Isso não é um poder, isso é um ônus, um dever do Ministério Público, como é o nosso dever investigar. Perfeito. Que a gente tem que lembrar bem que o promotor, o juiz e o delegado, ele tem dever, não tem poder. Quem tem poder são os Avengers, né? Os Vingadores. Né? A gente não tem poder. A gente tem uma função pública da qual, se não exercermos, no mínimo, podemos estar sendo desidiosos e, quem sabe, até prevaricando. Dentro desses sistemas processuais aí, na sua visão, né, de estudioso da matéria, da prática na atividade policial, qual seria o sistema processual que você entende que seria o mais adequado? Me manifeste sua avaliação. Veja bem, a gente chegou à conclusão, inclusive no próprio artigo, que diante de todos os sistemas estudados, e alguns até que estão surgindo, que agora a novidade é a investigação da defesa. Né? Defensiva. A investigação defensiva. Aí a gente observa a investigação defensiva. É interessante. Uma coisa é você participar da investigação. Você tem uma autoridade pública que não é parte, que não tem nenhum interesse, nem para um lado nem para o outro, é o delegado de polícia. Certo? E você participar das investigações. Por que eu digo isso? Que algumas pessoas falam assim, o delegado de polícia parcial, não, de forma alguma, porque ele não é parte, nem se tornará parte. E o Ministério Público, ao meu entender, o Ministério Público deve ser o custo legis na investigação. Fiscalizar, sim, porque ele é representando a sociedade. Né? A defesa, sim, participar das investigações, claro. Agora, uma investigação feita por alguém que vai se tornar parte, ou o Ministério Público ou a defesa, eu entendo data máxima venia, quem pensa ao contrário, que não é adequado. Embora eu trabalho hoje muito junto, aliás, há muitos anos, junto com promotores de justiça, com o Ministério Público, com os órgãos como o GAECO, e a ajuda é excelente, é brilhante, porque traz para a investigação o que a gente fala que necessita para nós delegados, que são garantias. Perfeito. Repito, não é poder, é garantia. Porque se eu, João, e você já foi vítima disso, eu já fui vítima disso também. A gente está numa investigação e, de repente, a gente tem que abandonar a investigação. É delicado, não é mesmo? Alguns são promovidos, outros são simplesmente removidos, modificados, outros vão para o corredor. Hoje em dia, você citou bem aí, nós fomos representantes da entidade de classe também, e lá naquela época, salvo engano, entre 2006 e 2009, a gente começou a trabalhar. Antes eu tinha sido assistente jurídico aqui da ADPEB,
e nós conseguimos trazer a necessidade da fundamentação para a remoção do delegado de polícia. Então, o delegado de polícia hoje não é mais removido como era toque de caixas antes de 2009. Levamos isso para a lei orgânica. Aquilo ali é uma espécie de inamovibilidade, mas não é a inamovibilidade que nós queríamos. Uma dessas garantias traria para a gente um poder de investigar. Outra coisa, as pessoas criticam muito a investigação da polícia, mas como é que você pode criticar? É como se eu tivesse uma bicicleta, você tivesse uma Ferrari e você tivesse sem gasolina. Como é que você vai movimentar a Ferrari? Eu pedalo muito mais rápido que você numa Ferrari sem gasolina. Você vai ter que empurrar a Ferrari. Comparação. A gente traz essa comparação aqui no livro. Então, você tem uma polícia com um efetivo de 3, 4 vezes menor. A polícia judiciária no Brasil, o efetivo é 3, 4 vezes menor do que é necessário. E uma realidade nacional. Uma realidade nacional. Então, o gargalo, o momento principal da persecução penal é a semente. Se a sementezinha é bem plantada, se a sementezinha é cultivada, ela vai criar uma árvore frondosa. Se a semente vai num terreno nada fértil, vai saber o quê? Vai sair o quê daquela plantinha? Nada. Então, eu entendo que o sistema hoje no Brasil, o vigente no Brasil, é tal qual o controle de constitucionalidade, que no Brasil é o único do mundo, assim também é o nosso sistema, porque o sistema no Brasil, eu tenho pesquisado, não encontrei nenhum outro país que tivesse uma autoridade jurídica na fase pré-processual. Você tem um Ministério Público comandando, mas o Ministério Público vai virar parte. Beleza, ótimo, excelente, mas ele é um custodiado, mas pode virar parte. Aqui não, aqui você tem um ente dissociado. Polícia Judiciária, alguém que representa. Inclusive, Jorge, se você for ver, nós não necessitamos do juiz de garantias. Se você desse garantias para o delegado, nós poderíamos fazer o exercício daquelas funções que o juiz de garantias foi criado para fazer, para tirar a interferência do juiz julgador da fase pré-processual. Por que não dar garantias para o delegado de polícia? Isso é um tema que merece um podcast, hein? Pois é, a gente pode conversar sobre isso. Então, eu estava conversando com o pessoal ali. Não precisamos de juiz de garantias. Precisamos de garantias para o delegado de polícia. E aí uma investigação de polícia. Policial feita, bem feita. Nós temos hoje trabalho na Corregedoria Geral, numa Força Correcional Especial, em conjunto com outros órgãos, e os trabalhos são feitos com determinado foco. E tem sido os resultados maravilhosos. Por quê? Porque nós temos tido condições de fazer o trabalho. Quantas vezes eu trabalhei em unidade que era só eu delegado, Jorge? Era eu, 2 funcionários da prefeitura. Como é que você vê? O policial militar ajudando até fora da sua função, guarda municipal. Servidor do município da prefeitura. E aí você quer chegar e você vai dizer, a polícia não trabalha. Como é que eu posso trabalhar? Eu não sou mágico. Eu não tenho poder, quem tem poder são os vingadores, como diria, né? E vou dizer uma coisa, a gente no passado fez até muito, né, meu? Demais. Eu fico lembrando assim do início da carreira de quem tem mais de 15 anos aí, a gente tirava leite de pedra. Com certeza. E o engraçado, quando a gente conversa com outros colegas de outros estados, a gente pensa que era uma realidade só nossa, mas não era. Não. É nacional, todos os estados vivendo a mesma realidade. E vou lhe dizer mais, há pouco tempo, uns 6, 7 anos, eu conversando com colegas de outros estados, não vou citar o estado, mas é realidade que para a gente já é um passado distante, que eles estavam vivendo há pouco tempo ainda. Então você vê que a Polícia Civil ainda tem muito, né, muito para evoluir ainda, né? Mas um lado mais importante, e é por isso que os servidores da Polícia Civil merecem um reconhecimento, né? A classe dos delegados, investigadores, escrivães, pelo muito que a gente faz com o pouco que a gente tem, né? Isso eu não falo na defesa de nós baianos, mas no cenário nacional. Mas, Ricardo, ele pergunta assim, pela sua experiência, né? Eu acompanho sua trajetória, não só na polícia, mas como quem é lecionador, dá aula, quem escreve. Eu sei que você tem outros cursos até que se destacam, né, na parte de interrogatório. Eu queria que você desse só uma fala rápida aqui para a gente falar um pouco sobre, né? Que eu acho interessante e lhe convido aqui, né, aproveito aqui do nosso DeltaCast para lhe fazer o convite para ministrar um curso online aqui pela DIPEB, dentro dessa matéria que eu acho muito pertinente e acho que nós, colegas delegados de polícia, né, a gente precisa sempre estar buscando, né, novos conhecimentos, né, buscar essa capacitação. E eu queria que você falasse um pouco sobre esse Beleza. Deixa eu até tirar o óculos um pouquinho aqui, eu fico agoniado. Veja bem, a gente tem alguns cursos, né, que a gente dá tanto para o pessoal fora da polícia, né, para concurso,
A turma que quer ser delegado, que quer ser policial. 10. Eu nasci no dia da polícia. Nasci no 21 de abril. Então, eu nasci para ser polícia, literalmente. Não tenho nenhum polícia na família. Mas todo mundo diz, desde criança você queria ser polícia. Aí, carrinho de polícia, etc. Enfim, dentro dos cursos que a gente tem, um dos que eu mais gosto e que a turma, da parte externa, é o curso de peças. Eu adoro ensinar peças para a turma que vai fazer concurso, que a turma gosta muito. E na parte interna para os colegas, além da área de inteligência, né, de onde eu estive por 7 anos, tem também o curso de entrevista e interrogatório e elicitação e sinais da mentira. E faço aqui um registro, viu? Já ouvi falar bem desse seu curso, não dentro da polícia, lá de fora. Que legal. Outras instituições bacana citaram o seu nome e citaram o seu curso, referendando. Aqui a gente no estado fez esse curso para as corregedorias, dentro da academia de polícia. E é um curso que nasceu, eu não sou autodidata, pelo contrário, mas eu gosto de evoluir. Ele nasceu, quando eu entrei para a inteligência em 2007, passei a estudar bastante. Coronel Arismato teve um curso aqui pela Cadepol em 2011. Foi o ex-superintendente de inteligência, o 01 da inteligência do Brasil durante muitos anos. Cara brilhante. E eu passei a estudar bastante sobre isso. Fiz curso de psicanálise, li bastante livro, fiz outros cursos, inclusive de inteligência investigativa. E uma gama de literatura, e fui evoluindo nesse sistema e trabalhando. A entrevista, que é o que a gente está fazendo aqui, e é lato sensu, do qual uma das espécies é o interrogatório. Existem alguns autores que eles são contra a teoria mais americana, né? Porque você tem a europeia e tem a americana. Uma das coisas europeias que eu trago para o nosso curso é absoluta legalidade e respeito aos direitos humanos. Até porque nós não trabalhamos com terrorismo, né? Isso aí já é uma outra questão. Nós somos delegados de polícia, mas quem trabalha em Polícia Federal e tal, a gente pode trabalhar, tem um módulo só para isso, né? E a teoria americana, que já vem lá do método Ride e tal, que já, vamos dizer assim, abusa um pouco mais usa o entrevistado mais como um objeto. Então a gente trabalha, por exemplo, os estudos sobre a mentira, sobre a neurolinguística, o comportamento humano. Hoje as pessoas, meus filhos, vocês sabem, nós temos meus filhos, a mais velha, eu pergunto ao pequeno, o pequeno responde, a minha esposa diz assim, não, você já perguntou para ela? Eu não preciso. Quando ela vem falar comigo, eu digo, não precisa mentir. Não é porque eu sou um mágico, é tecnologia, não é técnica. Se você sai da técnica, não sei se você gosta de malhar, tem um cara chamado Anatoly, é um personagem de um fisiculturista ucraniano, que ele vai lá e pega um peso muito maior do que os outros, muito mais forte que ele. Ele diz assim, isso é técnica. Isso é técnica. Quem faz luta, aikido, enfim, a técnica supera. Então, a força. João, você chegou nesse nível como? Veja bem, eu tenho 22 anos fazendo isso, estudando isso pelo menos desde 2007. Então, assim, se eu passo uma instrução hoje, você não vai chegar no meu nível daqui a 6 meses, mas talvez você, no tempo que eu tenho, me supere muito mais. Isso é uma questão também de talento. Até porque você já vai dar um conhecimento já exato, maturado, e a pessoa pode né? ir crescendo. Então, assim, é um curso que o pessoal do Ministério Público tá bem interessado. Eu dou esse curso também na AGU, na Advocacia Geral da União, que faz com que a gente descubra que nós podemos chegar a concluir os nossos trabalhos investigativos sem admoestar, sem maltratar, sem desrespeitar. Nós lá na Força Correcional Especial, quando terminamos uma operação, os advogados vêm nos agradecer pela forma como a mim e aos outros colegas, doutor Jackson, doutor Giovan, aos coronéis, exato. Eu estou fazendo o meu trabalho, claro, cada um, ninguém é meu inimigo, o advogado não é meu inimigo. Eu tenho hoje, Jorge, amicíssimos advogados criminalistas que éramos adversários no campo do trabalho, como tem meus colegas, meu tio, que é como se fosse meu pai, atividade de cada um, torcedor do Bahia, eu sou Vitória, a gente está ali brincando na hora do futebol, mas é uma brincadeira. Enquanto que no profissional, eu tenho que respeitar o advogado que está ali do outro lado, ele está fazendo o trabalho dele, respeitar o investigado, pode ser um assassino, pode ser um estuprador, pode ser um pedófilo, pode ser quem for, eu estou fazendo o meu trabalho, certo? A minha parte, eu tenho que ser profissional, é uma das coisas que a gente traz no curso, e é realmente um curso que eu gosto muito,
e que eu reputo ser bem interessante para nós que trabalhamos na Tem investigação. um aluno breve. Agora, uma coisa que eu acho bacana, assim, quando você fala em lecionar, né? A gente vê a emoção que você fala, como quem gosta do que faz e o prazer que é compartilhar conhecimento, né? Eu sempre digo isso assim, depois que eu passei a lecionar, o quanto isso nos traz uma motivação, né, na nossa atividade até diária e na nossa rotina de aprendizado, né? Quem ensina, o ato de ensinar lhe proporciona aprender cada dia mais, né? Porque você busca conhecimento, você quer dar o melhor e o mais interessante que eu acho que é o retorno de ensinar, né? Parece que tudo volta dobrado. Né? A arte de ensinar, sem interesse, de apenas ter o prazer de ensinar, tudo volta dobrado, meu. A gente É o aprende reconhecimento, é o tratamento que o colega tem, o próprio colega, ou que as pessoas têm ainda com a imagem do professor. O quanto é bacana ser professor, né? Que pesa a gente sempre falar da atividade não reconhecida, não remunerada, mas o quanto isso nos traz de reconhecimento. E aí eu falo para ti, a gente fica muito feliz aqui de te receber no nosso Delta Cash, né? No seu Delta Cash dos delegados aqui do Estado da Bahia, Delta Cash Bahia. Quero ter a oportunidade de lhe entrevistar novamente com outros temas e certamente esse curso é um curso muito interessante. Eu pessoalmente tenho interesse e ratifico aqui, né, o convite da ADPEB de que você faça esse curso online para que os nossos associados tenham esse conhecimento que você tem. E o lado bacana, você falou que tem um bom tempo aí buscando esse conhecimento. Aí eu digo assim, o meu curso que eu, né, ofereci, tem aqui na ADPEB, que é do WhatsApp. Eu levei um bom tempo para galgar esse conhecimento. E na época a gente não achava livros, né? Era muito pesquisando. Hoje você tem... Meu curso é 5 horas. Em 5 horas eu ensino tudo que eu aprendi. Né? Tudo que eu levei anos para aprender. E certamente seu curso é a mesma coisa. O que você levou anos, né, a gente tem a oportunidade de aprender de forma mastigada, resumida. E como você falou, daqui a pouco a pessoa está lhe superando. Porque você não teve a vaidade de esconder conhecimento. Isso que eu acho bacana. É de quem tem essa vontade de passar tudo que sabe. Por isso que lhe dou os parabéns. Me sinto honrado em tê-lo como colega. A ADPEB se sente honrada, né, em ter na sua pessoa uma representatividade que vai além do Estado. Obrigado. Espero vê-lo breve aqui em outro podcast no nosso curso online. Obrigado, Ricardo. Obrigado, Jorge. E enquanto delegado, enquanto colega, lhe desejo toda a sorte do mundo nessa missão como presidente, que fique para a história como um presidente que realmente que faça a nossa categoria caminhar cada vez mais. Viu? Na Boa busca sorte. da valorização da classe. Enfim, é isso Valeu. aí. Tamo junto. Obrigado. Valeu, um abraço. Forte abraço. Aguardo vocês no nosso próximo episódio do nosso Delta Cash Bahia. Curta esse vídeo, se inscreva e até a próxima. Venha embarcar nessa missão. Forte abraço.